Olá, gente maravilhosa, Deus abençoe a todos vocês. Você que está me assistindo, quero abençoar a sua vida com uma palavra de Deus para o seu coração, onde eu tenho certeza que ela irá trazer uma transformação sobrenatural sobre a tua vida. Diz a palavra do Senhor em Mateus capítulo 18, versículo 23. Acompanhe comigo. Diz assim: por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos, e passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: sê paciente comigo, e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários, e o agarrando, o sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: sê paciente comigo e tudo te pagarei. Ele, entretanto, não quis antes, e indo-se o lançou na prisão até que saudasse a dívida. Vendo seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando-o, lhe disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devia tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? Indignando-se o seu senhor, entregou aos verdugos até que ele pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. A palavra do Senhor fala aqui de duas situações que pode trazer uma transformação, ou que vai trazer uma transformação, na verdade, sobre nosso coração, sobre nossa vida. Que diz aqui que esse servo foi levado até o seu senhor para ajustar contas com o seu rei. E esse homem devia 10.000 talentos. Ele devia 10.000 talentos. E chegando na presença do rei, não tinha com que pagar. E o rei mandou que fosse vendido ele, a mulher, os filhos, e que a dívida dele fosse paga. E naquela época era assim que ocorria. Se chegasse até diante do rei, né, e não tivesse condições de pagar, era vendido a família para que fosse fosse paga aquela dívida. E foi o que ocorreu com esse homem. Mas só que a Bíblia diz aqui que, chegando próximo do rei, ele se prostrou quando o rei deu o decreto para ser vendido ele, a mulher e os filhos. Ele se lançou nos pés do rei, pedindo paciência, que ele ia pagar depois. Mas só que naquele momento o rei, a Bíblia diz que o rei se compadeceu dele e o liberou, ou seja, mandou embora e perdoou-lhe toda aquela dívida. Mas esse homem saiu da presença do rei e logo em seguida encontrou um conservo dele, ou seja, um que devia para ele 100 denários, como diz aqui a palavra, e ele passou a sufocá-lo, dizendo: paga-me o que me deves. E aquele homem se prostrou diante do seu conservo, pedindo que tivesse paciente, que ele iria pagar aquela dívida. Mas ele não teve paciência, ou seja, ele pegou e lançou o seu conservo na prisão até que pagasse a dívida. Ou seja, veja só que interessante, querido, que esse homem devia 10.000 talentos. Ou seja, 10.000 talentos é equivalente a 60 milhões de denário. E esse outro rapaz, esse outro conservo que devia para ele, só devia somente 100 denários. Ou seja, não chegava nenhum talento, porque para ele ter um talento, ele teria que ter mais 5.900 denários para ter um talento. E esse homem que foi perdoado pelo rei, ele devia 10.000 talentos, ou seja, era 60 milhões de denário. Ou seja, querido, veja que tremendo. Esse rapaz, ele foi perdoado de uma dívida muito grande, muito alta, e ele foi livre. Mas só que em seguida ele tinha um conservo que ele devia somente 100 denários, não chegava nem aos pés de um talento. E ele passou a sufocá-lo, a maltratá-lo, pedindo que ele pagasse a dívida que ele devia com ele.
E naquele momento o servo foi, prostrou-se diante do seu conservo, e ali ele não teve compaixão, não perdoou e simplesmente levou para a prisão até que fosse pago a dívida. Eu quero deixar uma palavra de Deus para o seu coração, querido, em Mateus, como eu acabei de ler em Mateus 18:32, que diz que o rei, chamando aquele servo, disse: servo perverso, perdoei toda aquela dívida, atendendo às tuas súplicas. Ou seja, os conservos, vendo aquilo, levou aquele caso até o rei mandou chamar ele novamente, e ele o repreendeu dizendo: servo perverso. Ou seja, meus amados, meus queridos, quando não perdoamos, não somos perdoados, e todos aqueles que são perdoados e não perdoa é visto como um servo perverso, como alguém perverso ou malvado diante de Deus. Então, meu querido, esse rei representa Deus. Se nós somos perdoados e não liberamos perdão àqueles que nos ofendem ou àquele que nos deve, nós automaticamente anulamos o perdão de Deus para a nossa vida, porque o perdão de Deus, ele é condicional. Se você não perdoa, você não é perdoado, e se você é perdoado, você tem uma dívida para com Deus e para com o seu próximo, de liberar perdão para ele. Então, meus amados, veja só no versículo 18, versículo 33, diz assim, porque, querido, todas as vezes que somos perdoados por Deus, nós temos uma dívida com Deus de perdoar o nosso próximo, o nosso irmão. Veja só, versículo 33 diz assim: não devias tu, da mesma maneira, olha só, não devias, ou seja, tinha uma dívida. Como ele foi perdoado de toda aquela dívida, que era muito alta, ele estava com a dívida de perdoar aquele que devia para ele. E ele não fez assim, ele fez totalmente o contrário. E o rei novamente faz uma declaração para ele aqui: não devias tu da mesma maneira compadecer-te do teu conservo, assim como eu me compadeci de ti? Não devias? Ou seja, querido, se eu e você, não queremos receber o perdão de Deus, ou seja, não queremos perdoar, não podemos aceitar o perdão de Deus. Porque se você aceita o perdão de Deus, você tem uma dívida para com Deus de perdoar aquele que te ofende. Porque se nós aceitamos o perdão de Deus, temos esse dever, essa dívida, esse compromisso de perdoar quem nos deve, quem nos ofende. Então, se eu e você não queremos perdoar, nós não podemos aceitar o perdão de Deus, que foi com o grande sacrifício de Jesus na cruz, por amor de mim e de você. Porque nós éramos pecadores e somos pecadores ainda, e somos destituídos da glória de Deus, da graça, da misericórdia. E foi com o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário que recebemos o perdão de Deus, ou seja, foi com um preço muito alto, um preço de sangue. Então, porque se você aceita o perdão de Deus, você tem uma dívida, eu e você temos uma dívida para perdoar o nosso irmão. Ou seja, esse homem do versículo 27 recebeu o perdão da sua dívida, mas anulou o seu perdão quando não perdoou o seu próximo. Está no versículo 34, que diz aqui, indignando-se o seu senhor, entregou aos verdugos até que lhe pagasse toda a dívida. O que é verdugo? Ou seja, carrascos, cruéis, homens perversos que gostam de fazer maldade, que faz coisas cruéis. Isso é chamado de verdugo na Bíblia. E o seu senhor entregou aquele servo malvado que não perdoou o que lhes devia 100 denários e entregou a esses homens cruéis. Ou seja, ele não tinha sido perdoado. Ou seja, ele voltou para a mesma condição de devedor. Ou seja, o perdão, ele é incondicional, meu amigo. O amor de Deus, ele é, Não, na verdade o amor de Deus, ele é incondicional. O perdão de Deus que é condicional. Se você perdoa, Deus te perdoa. Se eu não perdoo, Deus não vai me perdoar. E é isso, querido, que acontece com todos nós que não liberamos perdão.
né? Ele recebeu o perdão de Deus, esse homem recebeu o perdão de Deus, do rei, né, da sua dívida, mas anulou o perdão quando não perdoou o seu próximo. Está no versículo 34 que eu acabei de ler agora. É isso que acontece conosco, quando não perdoamos o nosso próximo, cancelamos o perdão de Deus, ou seja, voltando para a mesma situação, ou seja, mesma condenação, para a mesma condição de devedor. Misericórdia. Então, meus amados, guarda essa palavra no coração de vocês. Em Mateus 6,14 diz assim, ó: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Olha só a condição. Se você perdoa, Deus te perdoa. Versículo 15 diz assim: se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Condição. Olha só, que tremendo. Versículo 15: se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Ou seja, se você perdoa, você é perdoado. Se você recebe o perdão de Deus, você tem uma dívida para com Deus, de perdoar o seu próximo, aquele que te deve, aquele que te ofendeu. Ok? Bem esclarecido. Quero deixar mais alguns pontos. Em Colossenses capítulo 3, versículo 12 até o 13, diz assim, ó: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão e longanimidade, suportando-vos uns aos outros. Quando fala suportando-vos uns aos outros, é porque vai ter pessoas que nós precisamos suportar. Vai ter atitudes que vai nos entristecer, ou vai ter atitudes que vai ficar devedora nossa, e que nós precisamos suportar. E diz aqui a palavra, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. É a palavra de Deus que está falando. Sempre que decidimos perdoar alguém, estamos sacrificando a soberba, o preconceito, a arrogância, a ignorância, a altivez, o ego e a carne, e a nossa carne. Todas as vezes que você decide, você está sacrificando todas estas coisas, e Deus está sendo glorificado através da tua vida. Né? Vamos para o próximo. Sempre que decidimos perdoar alguém, estamos sacrificando, né, as nossas próprias vontades. Em Mateus 11, 25, 26 diz lá, ou seja, uma confirmação. Olha só que tremendo. Até mesmo, querido, quando formos orar. Se formos orar e não perdoamos, veja só o que acontece, que a palavra de Deus diz, ó: e quando estiveres orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Olha só. Mas se vos não perdoardes, também vosso Pai que está nos céus não perdoará as vossas ofensas. Olha só, querido, que terrível. Ou seja, a sua oração, ela pode, né, não ser ouvida, ou simplesmente ser uma mentira. Porque até mesmo quando você ora o Pai Nosso, Pai, perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos os nossos devedores. Ou seja, você talvez na sua oração do Pai Nosso, na oração que você está fazendo, você faz essa declaração, sendo que o seu coração está com rancor, está com mágoa, está com ressentimento do seu próximo. Ou seja, aquela oração está sendo uma mentira. Ou seja, muitas das vezes oramos e não temos resposta. Por quê? Não sabemos orar corretamente. A verdadeira oração é quando estamos em comunhão, ou seja, com o nosso próximo, estamos liberando perdão. Jesus mesmo disse: bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Ou seja, para você ver Deus, tem que estar o seu coração livre de rancor, de ressentimento, de mágoa, ou seja, contra o seu próximo. Você tem que precisa liberar perdão. Então, meus amados, e a Bíblia diz aqui, ó, que quando estiver orando, perdoai se tendes alguma coisa contra o seu irmão. Entendeu? Muitas vezes estamos indo ao monte orando, fazendo sacrifício de doido aí, jejuando, e na verdade o jejum é só passar fome. Porque se você está jejuando, orando,
e não faz o que a palavra de Deus está mandando, que é perdoar aquele que te ofende, a sua oração, na verdade, é um engano. Então clame a Deus, mas juntamente com a prática da palavra, que é, perdoar aquele que te deve, para que sua oração seja ouvida, seja atenta pelo Senhor, ok? Então, meus amados, deixa essa palavra para você, e nunca use a palavra de Deus, a palavra para justificar a você mesmo, ou para impor, uma ideia sua sobre a vida de uma pessoa, impor sobre ela, para aprender, para fazer calar as pessoas, apontar e julgar o erro dos outros. Deixe as pessoas, ou seja, muitas das vezes usamos a palavra e muitas das vezes oprimimos as pessoas, deixamos as pessoas ofendidas. E não é isso o objetivo da palavra. Nós precisamos usar a palavra para corrigir os nossos erros, para examinar a nós mesmos, para julgar a nós mesmos. Porque Jesus, ele diz: vê tu o cisco do olho do teu irmão, tendo a trave que está no teu, tire primeiro a trave que está no teu, para depois ajudar o seu irmão, ou seja, tirar o cisco do olho do teu irmão. Então, meus amados, deixa essa palavra de Deus aí para o seu coração, que Deus possa te iluminar e te abençoar, trazer uma transformação sobre você, nunca podemos usar a Bíblia para justificar a nós mesmos. Não perdoa porque também a Bíblia diz assim, 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 assim. Não faça isso. Procure usar a Bíblia primeiramente para você mesmo, para para examinar a você mesmo, ok? Para te corrigir, para te libertar e para que você possa ajudar outras pessoas, ok? Então, meus amados, meus queridos amigos e seguidores, vocês que me assistem, que Deus os abençoe, que essa palavra possa trazer algo transformador no seu coração, algo que irá libertar você e te dar um posicionamento a partir de hoje, em nome de Jesus, e que o nome do Senhor Jesus seja glorificado através da tua vida, em nome de Jesus. Amém? Forte abraço a todos.